Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Começando nossa Escola Bíblica Dominical de hoje 28/6/2020. Então, louvamos a Deus, por mais um dia, porque estamos aqui com saúde, para a honra e a glória do Senhor. E vamos aguardar, iniciamos agora. Hoje nós falaremos sobre os evangelhos sinóticos e as diferenças, e por que eles são chamados dessa forma. Então, vamos abordar no modo geral, para que a gente saiba, quais são e por que são chamados dessa maneira. Durante as aulas online, nós vamos escolher temas, no qual estará sendo trazido para nós, e eu creio que em nome de Jesus será de grande valia e aprendizado, A escola dominical é uma das escolas que nós não vamos receber o diploma, então ela é sequencial, Então, vamos passar a nossa vida cristã indo à escola dominical. E o aprender da palavra de Deus é algo que nos traz aí conhecimento e que a palavra mesmo Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, ele nos traz sabedoria e nos traz aí fontes que nos ajudam aí a seguir a nossa caminhada, aprendizados, com experiências, já dadas na Bíblia, que nos trazem aí algo que nos traz um guia, para a nossa vida cristã. Então é de grande importância estarmos participando das escolas dominicais para estar aprendendo da palavra do Senhor. E é onde nós podemos tirar as nossas dúvidas, quanto às vezes a gente não entende algo. Então, se você tiver dúvida, você pode deixar aqui para nós. Se eu não souber responder no momento, nas próximas aulas será colocado, ou nós podemos conversar, no privado. Vocês podem me chamar, ou ao longo, dos comentários eu posso depois da aula estar ali respondendo as dúvidas caso tenha. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, iniciar nossa aula, que eu creio que será bem edificante para cada um de nós. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Nós colocamos diante de Ti a cada vida, Senhor, que vai estar, Senhor, ouvindo da Tua palavra, conhecendo um pouco mais, Senhor, do que o Senhor tem para nós. E que Tu possa, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para que tudo que nós viemos aprender, Senhor, venha estar guardado em nossos corações e que possamos, Senhor, ser bênção na vida de outras também pessoas, Pai. Te louvamos e que Teu Espírito Santo esteja governando essa aula, Pai, que não seja eu a ministrar, mas o Espírito Santo de Deus, Pai. Fica conosco, Pai, é o que eu oro e agradeço por mais um dia de vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. Então, o que são os evangelhos sinóticos, então? Os evangelhos sinóticos ou evangelhos sinópticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Então, eles são conhecidos por esse nome, porque eles, pela grande ali, como que eu vou usar o termo, semelhança de fatos ali explanados, com o seu ponto de vista, porque eles foram testemunhas oculares, estudiosos, eles falam que os evangelhos são os livros mais importantes do Novo Testamento, porque os outros escritos, pouco é descoberto sobre a vida e o ministério de Jesus. Então, por que eles são tão importantes? Porque eles me falam sobre a vida, a infância, a vida, o ministério de Jesus, seus milagres aqui na terra. Então, ele aborda esse tema. E como Jesus é o nosso Salvador, então ali eles explanam ali a vida inteira de Jesus. E por que é chamado de evangelho?
A palavra evangelho é a transcrição do termo grego evangelion, formado por eu, advérbio, que significa bem, e angelo, verbo, que pode ser traduzido por eu anuncio, trago uma mensagem ou uma notícia. Evangelho situa-se no plano da interpretação, naquele evento do qual se toma conhecimento, reconhece uma boa notícia. Implica, pois, um julgamento de valor positivo, um reconhecimento. Nós cristãos ouvimos muitos, né? Ouvimos muito falar sobre isso. O que é o evangelho, né? É trazer as boas novas. Então, falar de Jesus, que é o nosso Salvador. Então, essa é a boas novas que a gente fala lá. Então, você veja, né, que nos outros livros, por exemplo, Paulo interpreta a morte e a ressurreição de Jesus em suas cartas. Então, ele não aborda lá o ministério de Jesus como os evangelhos. Então, quais são os evangelhos sinóticos? São Mateus, Marcos e Lucas. São os 3. Então, às vezes, vem essas perguntas, né, que é onde a gente começa a fazer o estudo da palavra e começa, nossa, por que repete a história? Porque é justamente essas semelhanças. A gente vai ter aqui, vamos pegar um dos textos que é abordado nos 3, para você ver, a gente vai ler só os 3 primeiros versículos, para você ver um pouco a diferença que é colocada esse texto. E depois eu vou deixar aqui para vocês anotar, falar para vocês, e vocês vão ler para vocês também entenderem um pouco do que a gente está falando, porque essa semelhança. Vocês vão entender que ao ler, vocês vão se deparar com essas semelhanças de textos e ter um pouco mais aí, né, de clareza no que nós estamos falando. Então, o problema sinótico. Então, ele fala aqui qual é o problema, porque ele há semelhanças e diferenças entre eles. Então, contudo, há uma comparação detalhada entre os evangelhos sinóticos. Não revelará apenas semelhança, mas também algumas diferenças. Então, a discussão sobre as semelhanças e diferenças fez com que surgisse o problema dos sinóticos. Então, do ponto de vista literário, esse problema levanta as seguintes questões. 1. Qual é a origem dos evangelhos sinóticos? 2. Eles surgiram independente uns dos outros? Ou será que seus autores fizeram uso dos textos uns dos outros? Caso isso tenha ocorrido, até que ponto eles usaram o material um dos outros? Então, esse é o questionamento de alguns estudiosos, né, ao ler a palavra, quando eles são deparados a esse tema, os evangelhos sinóticos. Mas não é uma pergunta tão simples assim, é um estudo mais detalhado de cada um deles. Então, eles entenderam que sim, há diferenças e semelhanças, né? Mas eles não é uma coisa assim tão simples de ser explicado. Então, há possíveis soluções para esse problema sinótico. Normalmente, os estudiosos respondem ao problema dos sinóticos dizendo que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois, os autores de Mateus e Lucas usaram Marcos como base de seu esboço geral. Então, eles fazem esse tipo de estudo. Qual veio primeiro? Eles usaram um dos outros? Então, é essa problemática que os sinóticos trazem. Mas, irmãos, não se apeguem muito a isso, tá? Porque a palavra de Deus ali ela é explanada, né? Por ser 3 ali discípulos, eles foram testemunhas oculares, então, eles... em suas cartas, eles colocam conforme é um conto, né? Cada conto aumenta um ponto, não. Eles foram verdadeiramente, eles viram os fatos e, por exemplo, se eu contar uma história para vocês que eu vi, vai ser diferente se outra pessoa vê, porque vai ser o ponto de vista dela. Então, é por isso que eles têm as semelhanças e diferenças. O conteúdo em si, ele é o mesmo, porém contado de uma linguagem diferente. Para você ver, né? Lucas ali, ele era médico. Então, o Mateus era cobrador de impostos. Então, muda um pouco a linguagem que é colocada nos textos ali, né? Mesmo assim sendo o mesmo fato.
Então, a semelhança dos evangelhos sinóticos. Uma estimativa aproximada indica que Marcos possui cerca de 90% do seu material similar a Mateus e Lucas. Quase 60% do conteúdo de Mateus são encontrados nos outros sinóticos. Por último, Lucas possui aproximadamente 40% do conteúdo em comum com Mateus e Marcos. Então, é uma estimativa aí, tá, irmãos? Uma porcentagem da semelhança entre eles. Essa estimativa indica que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas possuem apenas 10%, 40% e 60%, respectivamente, do conteúdo exclusivo que não aparece nos outros sinóticos. Para se ter uma ideia do que isso representa, o Evangelho de Marcos possui no máximo 40 versículos do que não são compartilhados pelos outros sinóticos. A narrativa sobre a cura do paralítico em Cafarnaum é um bom exemplo para que nós possamos ver aí essa diferença. Se você está aqui comigo na escola dominical hoje, te louvo e agradeço pela sua presença. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir nesses 3 textos, eles são seguidos. A gente vai ler só os 3 primeiros para você ver só essa pequena diferença, para você entender no que eu estou falando. Então, nós estamos hoje, pela essa manhã, falando sobre os evangelhos sinóticos, que são evangelhos similares, que contam os mesmos fatos, semelhantes, por discípulos diferentes, 3 discípulos diferentes, foram testemunhas oculares e relatam fatos da sua maneira. Então, vamos abrir lá comigo, Mateus 9, vamos ler só os 3 primeiros lá. Mateus 9, do 1 ao 3. O que diz lá Mateus 9, do versículo 1 ao 3, que é sobre o milagre, né, do paralítico de Cafarnaum. E diz assim os 3 primeiros. Preste atenção que eu vou ler daí o próximo texto que está em Marcos 2, do 1 ao 3, e Lucas, capítulo 5, dos versículos 16. Vou ler 3 de cada um dos livros. Primeiro, então, Mateus 9, do 1 ao 3, que diz assim: Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmo: Este homem está blasfemando. Então, o segundo texto está em Marcos, capítulo 2, os 3 primeiros versículos, que também fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E os 3 primeiros diz assim, então de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou em outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e eles lhes anunciavam a palavra. Então, chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Veja que aqui já mudou um pouco, né, o relato. A história é a mesma, porém explanada de uma maneira diferente. Vamos abrir lá então em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 19, que também são os 3 primeiros do mesmo relato, do ponto de vista de Lucas, que diz assim: Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontrava-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pudessem levar para dentro, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. Repararam ali a diferença da colocação dos fatos?
É a mesma história, porém de ponto de vista dos 3 discípulos ali. Por isso, então, é colocado sinóticos, que são semelhantes. Mas não existem apenas semelhanças entre os evangelhos sinóticos. Há também diferenças pontuais. É verdade que em muitas ocasiões o conteúdo é praticamente o mesmo, mas em outras ocasiões não. Por exemplo, a ordem dos acontecimentos na tentação de Jesus difere entre Mateus e Lucas. Então, ao ler os evangelhos, preste atenção, não fique na dúvida, porém busque, né, cada uma das informações diferentes. Às vezes são pontos essenciais que você nota ali, mas que traz uma riqueza aos fatos. É como se um preenchesse o outro, porque às vezes numa narrativa a gente pode ali encontrar diferenças de fatos. Então por isso que é ouvido quando você tem ali um crime ou algo que acontece, a polícia chama, é ouvido várias testemunhas, porque são testemunhas que estavam presentes ali, mas cada um tem uma informação diferente a dar. Então eles buscam ali a riqueza dos fatos para que eles possam concluir ali de fato o que houve na cena de crime. Então assim ali foi, né? Os milagres de Jesus explanados por 3 discípulos de maneira diferente. Então por isso é rico você... eu li em Mateus, então não vou ler esse milagre de Cafarnaum, o que Lucas. Não, porque ali você vai trazer outras riquezas, o mesmo fato com outro olhar. O registro do Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus, é muito mais extenso que em Lucas. Você pode ver também a diferença, né, do número de versículos que é contado de uma mesma história. Se você vê esse que foi aqui dado como exemplo do paralítico de Cafarnaum, você vai ver que os textos que foi explanado, se você for ler depois, você vai ver que um é mais extenso do que o outro, justamente por conta, né, desses fatos que aqui eu estou falando. Então, o texto que trata a crucificação de Jesus possui particularidades em cada evangelho. Quando comparado Mateus e Lucas e Marcos, possui uma quantidade bem menor dos ensinos de Jesus. Então, é como eu falo para vocês, essas diferenças, mas que trazem a riqueza dos fatos. Então, claro que são riquezas que nos trazem, como eu falei, né, preciosidades e diferenciais em cada conteúdo deles. Os conteúdos dos sinóticos, como foi dito, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, fornecem uma narrativa que tem muito em comum. No caso, Mateus e Lucas iniciam seus registros apresentando a genealogia de Jesus e a narrativa do seu nascimento. Então, quando a gente vai ler os evangelhos, eu lembro que no início da minha caminhada com Jesus, foi me instruído a ler, né, primeiramente João e os evangelhos, para que eu possa entender a verdadeira importância de Jesus nas nossas vidas, né? Por que ele veio, para que ele veio. Então, os estudiosos falam que como eu iniciei aqui falando, né, que os evangelhos são os livros mais importantes do Novo Testamento, porque essa riqueza de fatos da vida de Jesus. Então aqui ele fala desde a infância, o nascimento, né, a genealogia de Jesus até a sua morte. Então os evangelhos, eles trazem toda essa riqueza. Então por isso eu quis trazer para nós hoje esses detalhes e explicar um pouquinho para vocês o que são os evangelhos sinóticos. Você veja que nós temos então os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 que eu falei são sinóticos por serem muito semelhantes. Então por que João não é colocado como sinótico? Porque João faz uma releitura existência de Jesus. Existem fatos que não encontramos nos sinóticos. Alguns deles são as festas, né?
mais ou menos 4 festas ali, em qual Jesus esteve participando, não estão explanados lá nos sinóticos. A passagem, né, por Samaria, e as parábolas não aparecem no Evangelho de João, que são citados nos evangelhos sinóticos. Então, João mostra um Jesus mais humano, que chora lá com Maria, né? Que são explanados em João 7 milagres, somente 3 desses milagres são falados, explanados nos livros sinóticos, que são nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Então, ali mostra um Jesus que dialoga com os seus discípulos, no de João, por isso que ele não tem tanta semelhança, que foram só explanados, então, nesses 3 que são designados evangelhos sinóticos. Então, eu trouxe para vocês um breve relato do que seria. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou, se vocês tiverem perguntas sobre, vocês podem estar colocando ali nos comentários. Após a aula eu vou estar lendo e ao longo eu vou estar respondendo para vocês algumas dúvidas que vocês tiverem. É um pouco mais diferente quando a gente fala online, né? Porque na sala de aula a gente consegue ter essas proximidades, as perguntas ali explanadas, mas a gente pode estar trabalhando dessa forma. Se você tem alguma dúvida, você pode estar falando ali nos comentários e eu vou estar respondendo conforme as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula sobre, né, os evangelhos sinóticos, e que você possa estar acompanhando conosco. Nós teremos outros temas na escola dominical, enquanto nós estivermos nesse momento das aulas online. Serão temas abordados que com curiosidades aí para vocês. Se vocês tiverem aí algum tema que vocês querem conhecer mais, vocês podem estar também colocando ali, gostaria de saber sobre algo específico, e a gente pode estar montando uma aula com esse assunto, se você tiver essa dúvida e querer muito ouvir sobre ela. Então, louvado seja o nome do Senhor, que agradeço aí quem esteve aqui presente conosco nessa aula de hoje. Foi uma introdução sobre os livros sinóticos, sobre os evangelhos sinóticos, e espero que vocês tenham gostado e que tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. À noite, então, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração com a nossa reverenda Sedônia. Então, não perca, esteja conosco aí, porque vamos juntos nos fortalecer através da palavra do Senhor. Não podemos estar fisicamente juntos, mas estaremos aí conectados via Facebook, nos cultos online, e isso tem feito a diferença na vida de muitos. Buscar esperança, conforto e amor na palavra de Deus. Então, louvado seja o Senhor. Que o Senhor esteja em cada vida aqui presente conosco. Amém? Que tenha um domingo abençoado. Se você não pegou aí desde o começo, o vídeo fica gravado na nossa plataforma do Facebook. Então, você pode estar ouvindo essa aula novamente e pegando alguns detalhes, caso tenha ficado algo com dúvida. Então, novamente, eu reforço que você esteja colocando ali nos comentários, que eu vou estar respondendo conforme as dúvidas. Amém? Um domingo abençoado para cada um de vocês. Glória a Deus.